Senhor querido, nós já na abertura do culto nos referimos à Tua palavra, na qual anuncias a Tua volta, a Tua vinda. Contudo, Senhor, nós vivemos num tempo onde essa Tua presença ainda assim é perceptível, dá para experimentá-la, vivenciá-la por meio da fé, por meio da Tua palavra, através da qual o Senhor fala ainda hoje aos nossos corações. E queremos andar nessa Tua palavra todos os dias da nossa vida, até que o Senhor venha, até que o Senhor volte, até que o Senhor nos acolha por definitivo em Teus braços para uma eternidade contigo. Ministra então nossos corações nesse tempo que se chama hoje, para que a gente ande humildemente na Tua presença santa e poderosa, como servos que amam o Senhor, cujas vidas foram rendidas ao Teu senhorio. Ministra nossos corações e vidas pelo poder do Teu Santo Espírito. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Como já referido ainda no domingo passado, quero dar sequência à nossa reflexão, que colocamos então sobre o manto da pobreza e da riqueza, perguntando se a espiritualidade ou a pobreza é sinal de espiritualidade, como muitas vezes se imagina. Nós fizemos aqui algumas referências ao livro de 1 Timóteo, especialmente o capítulo 6, lemos alguns versículos e falamos de 3 verbos em particular que, digamos, permeia toda essa temática da forma como nós lidamos com as coisas que Deus nos confiou: possuir, usar e confiar. E nós concluímos que sim, é possível possuir riqueza sem confiar nela. É possível sim ter dinheiro sem amar o dinheiro, sem nos dedicar a ele. É possível sim possuir riqueza sem deixar que ela nos corrompa, que ela ganhe o nosso coração, que a gente se dedique a ela como se divino fosse. Ter dinheiro e usá-lo com critérios bíblicos, critérios apropriados e coerentes com a fé que dizemos ter e colocamos na pessoa de Jesus e seu senhorio sobre nós, é o nosso grande desafio. Vejam bem, é o relacionamento correto com Deus, se podemos assim qualificá-lo, através de Jesus Cristo, que é o critério indispensável para o correto relacionamento com a riqueza e os recursos que Deus nos tem confiado, e não o contrário. Quando me refiro à riqueza, eu peço, por favor, que você não pense em pessoas específicas, pense em você, porque Deus tem colocado riquezas em nossas mãos. Deus é bom, Deus nos tem dado além do que necessitamos. Deus nos faz mordomos das coisas que Ele nos confiou, e assim tem sido desde a criação. Quando Ele ainda, antes do pecado, vivia tete a tete com o ser humano criado à sua imagem e semelhança, lhe confiou toda a criação, para que fosse gestado, para que fosse cuidado, administrado de uma forma coerente com este padrão de Deus, da forma como Deus criou, para a finalidade que Deus criou todas as coisas. Então, o desprendimento da riqueza, a abnegação, o desapego, a generosidade por si só,
não pode nos colocar, nos assegurar um relacionamento apropriado com Deus. Não é por aí que as coisas acontecem. Não é eu fazendo uma boa obra de generosidade, dando um bom recurso para alguém necessitado, que eu sou colocado num reto relacionamento com Deus, ou me possibilite estar num relacionamento correto com Deus. Porque há coisas que vêm antes. E Paulo fala a respeito quando ele, por exemplo, vai falar do dom supremo, depois de ter citado vários dons no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele cita no capítulo 13, naquele conhecido hino do amor, no verso 3 ele diz: se eu desse tudo o que eu tenho aos pobres, se eu desse tudo o que eu tenho aos pobres, e se eu ainda entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, quem sabe em favor de algum movimento, um ato de justiça, em favor de alguma causa, ainda assim, se eu não tivesse amor, de nada me adiantaria. De nada me adiantaria. Agora vamos supor o seguinte, apenas supor, que na posse e no uso das suas propriedades, eu coloco nossa e suas entre aspas, porque eu parto do pressuposto de que efetivamente nada do que temos de fato é nosso. Eu não posso considerar isso nessa perspectiva, porque tudo nos foi confiado, tudo é dele, do Senhor é a terra e os que nela habitam. Não há nada nessa terra que não é dele, que ele não tenha dado, inclusive a nossa própria vida. Por isso, que na posse e das suas propriedades, das nossas propriedades, do nosso dinheiro, entre aspas, da influência que exercemos sobre pessoas, e ainda que você tenha um padrão de vida acima da média, você necessariamente seria mais santo, mais espiritual e um melhor despenseiro da multiforme graça de Deus, um bom mordomo das coisas que Deus nos confiou, se você simplesmente se livrasse de tudo aquilo que Deus te entregou, te deu, todos os seus bens materiais? Eu sei que uma pergunta ficou um pouco comprida, eu vou tentar resumir. Um crente sincero em Cristo, piedoso, é desprovido de bens, é pobre. O que ele tem mal dá para a sua sobrevivência. Um outro crente, igualmente sincero, piedoso, é abastado, é rico. Um empresário, quem sabe, bem-sucedido, que exercita sua habilidade natural para os negócios de uma forma honesta e fiel. E essa pessoa mantém recursos financeiros substanciais. E ainda assim os emprega com sabedoria e bons propósitos. Pergunta: será que o pobre, o desprovido de recursos, é necessariamente uma pessoa melhor? É uma pessoa melhor servo de Deus? Simplesmente porque não tem dinheiro suficiente para sobreviver? Do que, por exemplo, uma pessoa com posse? Aqui talvez se expõe aquilo que eu já comentei domingo passado, uma espécie de preconceito cristão contra a riqueza. Temos sido muitas vezes bombardeados por muito tempo, seja em termos de uma teologia da prosperidade, por exemplo, que coloca os recursos como um instrumento que você tem para negociar com Deus mais recursos, ou então através de ideologias que se infiltram e que muitas vezes se apropriam de conceitos cristãos inadvertidamente e inadequadamente. E muitos vão achar
que a pobreza coloca essa pessoa numa situação melhor diante de Deus do que alguém que tem riqueza. Não importa a forma como o rico usa a riqueza, se por meio dela honra o Senhor, se por meio dessa riqueza ele serve a causa do reino de Deus, ainda assim, parece que ele necessita de um perdão especial de Deus só pelo fato de ter riqueza, de não ser pobre. Vejam bem, eu não quero, de novo, fazer aqui uma apologia, uma defesa da riqueza pela riqueza. Apenas eu quero repensar alguns conceitos que muitas vezes já estão enraizados em nossa mente e que quero colocá-los numa perspectiva bíblica, que é onde precisamos buscar fundamento para a forma como nós lidamos com aquilo que Deus nos confiou. Não podemos negar, contudo, que a Bíblia nos convoca a todos que creem no Senhor Jesus a uma vida sem ostentação. Nos convoca a uma vida simples, mas não apenas no sentido de nós nos desfazermos sacrificialmente de toda forma de riqueza que Deus nos deu. E, de novo, quando eu uso riqueza, eu não qualifico e não classifico ninguém da forma como a sociedade, a economia faz. Classe E, B, A, B, C, D, E, não é dessa forma. Eu olho a riqueza como toda aquela graça preciosa que Deus nos concedeu. Então, nós somos chamados a um estilo de vida simples, mas não apenas como que quem se livra da riqueza como se fosse um problema. Não. Um estilo de vida simples, sim, mas com contentamento. As coisas que fazemos na perspectiva da fé sempre são adicionadas a uma qualificação diferenciada. Tudo que fazemos. Por exemplo, eu quero trazer aqui uma palavra de Salomão, que é um homem rico, muito, muito rico. É o rei mais rico que passou por Israel. Foi na época em que a riqueza abundava, que eles falavam que até o ouro já não tinha mais tanto valor de tanto que tinha, onde as extremas, os limites geográficos da nação atingiram o seu limite maior, onde Salomão reinava sobre todas as nações vizinhas e havia paz. E este homem, em Provérbios 30, diz o seguinte: ó Deus, ele faz uma oração, ó Deus, eu te peço 2 favores. Concede-me esses favores antes que eu morra. Primeiro, ajuda-me a ficar longe da falsidade e da mentira. Ajuda-me a ficar longe da falsidade e da mentira. E segundo lugar, não me des nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o que for necessário. Você vai dizer, bom, Salomão está falando de barriga cheia. De certa forma, sim. Mas há um argumento na sequência. Pois, se eu ficar rico, pode ser que eu te negue e eu diga, mas afinal, quem é o Senhor? Sou eu quem conseguiu tudo isso. Eu estou no trono, eu coloquei os limites, eu fiz acontecer. Ou então, se eu for pobre demais, pode ser que eu roube e com isso eu também desonre o nome do Senhor que eu carrego. Mesmo assim, há certas pessoas que têm sim um chamado especial para uma vida simples, muito simples, e talvez, quem sabe, especificamente uma vida de pobreza, como um chamado de Deus. Muitos fizeram isso ao longo da história. Talvez a pessoa que nos vem imediatamente à mente seja Francisco de Assis.
mas houve outros. Ainda que a pobreza não seja por si só um dom espiritual, e a pobreza também não é uma disciplina espiritual, como é a oração, o estudo da palavra, o jejum e tantos outros. E além do mais, como já dissemos, a pobreza por si só não torna ninguém melhor ou pior. Nós não podemos qualificar pessoas com os critérios usados pelo mundo, onde você é julgado pelo carro que dirige, pelo apartamento, o bairro que você mora, pelo teu orlerite, o tamanho da tua conta e por aí vai, a roupa que você veste. E muito menos a pobreza nos garante salvação, porque esta também é uma situação muitas vezes colocada que parece que a pobreza por si só é um olhar diferenciado de Deus, para que, obviamente, já que ele sofreu tanto aqui, mereça o céu por causa da pobreza na posteridade. Nós não encontramos referência nesse sentido. Jesus, até pelo contrário, quando a mulher lá quebrou o vaso com um perfume caríssimo, derramou sobre os seus pés, ungindo-os em preparação à sua morte iminente. E quando houve comentários capciosos por parte de seus discípulos, ou pelo menos de algum deles, o que cuidava do caixa, e dizia: nossa, mas que desperdício, que desperdício. Esse perfume poderia ser vendido, custa 300 denários, um ano de trabalho para comprar, e esse dinheiro poderia ser dado aos pobres. E Jesus faz um comentário que talvez assuste. Bom, os pobres vocês sempre têm com vocês, e sempre os terão com vocês. Eu não estou dizendo com isso que a gente já comentou domingo passado, que precisamos fechar os olhos para a desgraça, né, muitas vezes da miséria nesse mundo e também em nosso meio. Sim, muito da miséria que está aí é consequência do pecado que habita nessa terra, da injustiça que reina nesse mundo, também nesse país. A virtude não está na pobreza em si, mas no ato de dar, e não de dar por dar, mas quando fazemos com generosidade e liberdade, diz Paulo. Generosidade tem a ver com quantidade, liberdade tem a ver com a forma que o nosso coração se encontra quando faz a sua oferta. Porque se não há liberdade, se há um peso, se você arranca com violência qualquer recurso do seu bolso para destinar a alguma causa do reino, para ofertar, para contribuir, não tendo liberdade, certamente não haverá generosidade. A quantidade será mínima. Quando Jesus faz aquele check-up ali na porta de saída, observando as pessoas, colocando suas ofertas no gasofilácio, na caixinha de ofertas, e ele faz um comentário com os seus discípulos que chama atenção, ele chama atenção para uma viúva. Vocês viram a oferta dessa viúva? 2 das menores moedas existentes em circulação. Ela deu muito mais do que todos os que ali despejaram muito dinheiro, porque ela deu tudo o que tinha. Ela deu com generosidade. E o que conta não é o valor. O que conta não é o valor. É a forma como damos. É a motivação que está no nosso coração. E quando Paulo levantou ofertas para os irmãos necessitados na Judéia, na região da Macedônia, ele usa
o que aconteceu lá entre as igrejas da Macedônia, ao escrever para os Coríntios, onde ele também levantaria uma oferta na continuidade da sua viagem, ele coloca aquilo que aconteceu com os macedônios como um padrão para o levantamento das ofertas. Também deveria acontecer na igreja de Corinto e também entre nós ainda hoje. E esse parâmetro para o levantamento das ofertas não se dá pelo tamanho da oferta, nem pela riqueza de quem a oferta, mas pela voluntariedade e pela generosidade que se expressou, como ele vai dizer em 2 Coríntios 8, com grande alegria em dar, mesmo acima de suas posses. Eu quero convidar para nós darmos uma rápida passada em alguns versículos, em 2 Coríntios capítulo 8, verso 1 e seguintes, que nos serão aqui referência para a nossa reflexão hoje à noite. 2 Coríntios 8, 1 e seguintes. Eu leio a partir do verso 1. Agora, irmãos, escrevendo aos Coríntios, agora, irmãos, queremos que vocês saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Não tem como não fazer uma pausa e comentar alguma coisa. Vejam, Paulo encara o levantamento de ofertas por parte das igrejas na Macedônia como um ato da graça de Deus. O que aconteceu quando há um ofertar substancial, com generosidade e voluntariedade, é porque o Espírito de Deus trabalhou em nosso coração. Isso já é uma fala muito antiga, né? Talvez as duas áreas de maior dificuldade de conversão na nossa vida estão da cintura para baixo. A área sexual e a área do bolso, onde normalmente controla a nossa vida, nos controlam ou vivemos em função de. Então, eu quero que vocês saibam, conheçam, fiquem informados a respeito do que Deus tem feito por sua graça lá junto às igrejas da Macedônia. Verso 2. Elas têm sido provadas, essas igrejas, com muitas aflições. Eles vinham passando por momentos difíceis, financeiramente, de perseguição, de dor, de aflição, de angústia. O momento não era favorável para levantar essas ofertas. A gente parece que costuma associar muito rapidamente a generosidade ao momento no qual vivemos. Se as coisas vão bem financeiramente, se estamos seguros que tudo está em ordem, então eu posso até arriscar alguma generosidade. Mas aqui há um momento de grande aflição, de muita dificuldade, e provas que assim são chamadas esses momentos. Mas, isto não é impedimento, mas sua grande alegria e a extrema pobreza são dois dados que são dados, que é um fato que estava lá, alegria junto com extrema pobreza. Isso redundou, transbordaram em rica generosidade. Eu costumo dizer que a generosidade costuma ser inversamente proporcional à riqueza, ou nosso apego à riqueza. Assim como aquela viúva pobre, que simplesmente entregou o que tinha, e não saberia com o que viver amanhã. E Jesus destaca esta oferta como uma oferta generosa.
em detrimento daqueles que com grandes quantias ainda assim davam o que estava sobrando. E Paulo continua e diz: eu posso testemunhar, eu estava lá, que eles deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. O fizeram por iniciativa própria. Além de ser uma oferta muito generosa, Paulo não precisou ficar martelando nos caras lá e dizer: ó, gente, vamos ofertar, vamos tirar dinheiro do bolso, vamos fazer alguma coisa acontecer. Não é essa a motivação. Minha fala não é de hoje. Eu acho que é terrível nós usarmos qualquer orçamento deficitário para falar sobre dinheiro com a igreja. Porque dinheiro é tema da nossa espiritualidade. É tema do dia a dia da vida de fé. Não dá para desconectar. Porque, de alguma forma, é uma das áreas de concorrência, como a gente já falou na semana passada, quando Jesus diz: vocês não podem, não dá, servir 2 senhores ao mesmo tempo. Você se apegará a um e desprezará o outro, amará um e odiará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza, ao Mammon. Aqui a extrema alegria e mesmo a extrema pobreza fizeram com que dessem generosamente e o fizessem por iniciativa própria. Eles nos suplicaram, diz Paulo no verso 4, o privilégio de participar da oferta ao povo santo lá em Jerusalém. Em Jerusalém aconteceu uma coisa. A comunidade, quando se lê Atos 2, versos 42 e 47, há um pequeno resumo, mas muito resumido mesmo, que normalmente tem o título nas Bíblias de como vivia a comunidade cristã naquele tempo. E ali é dito que as pessoas vendiam suas terras, seus bens, suas posses, depositavam os recursos aos pés dos apóstolos, que distribuíam os recursos para aqueles que tinham necessidade. E assim eles viveram de tal forma que é dito que não havia necessitado entre eles. E viviam dessa forma porque a sua expectativa quanto à volta de Cristo era de que fosse iminente, logo. Mas Jesus demorou. Continuamos na expectativa da sua volta. Falamos disso na abertura, cantamos a respeito. Então, o que começa a haver? Essa comunidade vai colapsando financeiramente. Começa a passar necessidades, e muita, ao ponto que Paulo começa a levantar ofertas em comunidades da diáspora gentílicas para ajudar os irmãos da Judéia. E esta turma da Macedônia, ele escreve aos Coríntios, eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta destinada aos irmãos da Judéia. Vejam que ele descreve a possibilidade de ofertar como um privilégio. Não pode, não deve ser um peso. Não dá para a gente demandar isso da igreja. Acho que é uma posição muito pessoal, muito do coração, de um coração que é tocado pelo Espírito de Deus, pela generosidade do Senhor, que se evidencia na nossa vida. Agora, isso só foi possível, uma oferta com essa magnitude e com essa voluntariedade e liberdade, porque alguma coisa aconteceu antes na vida daqueles irmãos. E Paulo nos diz o quê? No verso 5. E não somente fizeram o que nós esperávamos, que é
ofertar para os irmãos da Judéia. Não fizeram somente o que esperávamos, eles foram além, eles se superaram. Não fizeram só o que nós esperávamos, mas entregaram-se, primeiramente, a si mesmos, ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Se nós invertermos essas coisas, se nós demandarmos ofertas, contribuições, dízimo, nós vamos estar invertendo uma coisa que vai embolar o meio de campo. Quem rendeu a sua vida a Cristo, Paulo vai dizer um pouco mais adiante, porque Cristo, mesmo sendo rico, se fez pobre, para que nós pudéssemos ser feitos ricos, ricos em graça. Por outro lado, nós só podemos dar aquilo que efetivamente possuímos. Vejam o que Paulo diz no verso 11 e 12. Assim, completem o que vocês começaram, Coríntios. Ele está se dirigindo sempre aos Coríntios. Que a boa vontade que vocês demonstraram e levantaram uma oferta lá no princípio, seja igualada agora, por sua vez, com a contribuição. A vontade, a disposição, ao desejo de fazê-lo, a boa intenção. E Paulo diz, intenção não basta. A gente tem meio que um provérbio, que diz, de boas intenções o inferno está cheio. Não adianta nós intentarmos. Não, mas a hora que as coisas melhorarem financeiramente, a hora que meu orçamento estiver equilibrado, a hora que tudo estiver em paz de novo, eu sentir segurança, então não é essa a condição. Coloquem em prática a intencionalidade que vocês tinham, diz Paulo. Agora, façam a sua contribuição efetivamente. Doem proporcionalmente àquilo que vocês possuem. Doem proporcionalmente àquilo que vocês possuem. Eu acho que já tenho falado disso algumas vezes. Já tem um bom tempo que a gente anda por aqui, Minha memória também não ajuda. Mas eu me lembro quando nós chegamos em Rio São João, em 1987, e era uma paróquia de 12 comunidades, onde o sistema de contribuição dos membros para com a comunidade não era de forma livre e espontânea, como nós a praticamos na Redentor, mas era feita um levantamento, um orçamento para o ano, e olha, esse ano nós vamos precisar de X. Portanto, somos 400 famílias, vai dar Y para cada um. E assim julgava-se praticar a igualdade. Todos pagam igual. E acabou. Só que a Bíblia trabalha com outra perspectiva. A perspectiva da proporcionalidade. A oferta da viúva pobre foi extraordinariamente superior àquela quantitativamente maior daqueles ricos, porque a proporcionalidade foi levada em conta por Jesus. Ela deu tudo o que tinha, eles deram sobras. Tudo que derem será aceitável, diz Paulo no verso 12. Tudo que vocês derem será aceitável, desde que há uma condicionante, desde que o façam de boa vontade, de acordo com o que vocês têm, e não de acordo com o que vocês não têm. Então, ninguém pode dar aquilo que não tem, mas o que temos pode sim ser ofertado. Me lembrei agora de uma história
eu devo ter contado aqui já também, quando não vou lembrar. Mas ela me chamou muita atenção, porque eu vivi naquela época, naquele contexto, e então o pastor, querendo fazer a cabeça de um membro ali do interior, em dar a sua contribuição, ele começou a indagar e ele disse: então, se você tivesse um boi, você daria um boi de oferta para a comunidade? Ah, sim, daria. E se você tivesse aquilo, né, um bem maior ali, você daria para a comunidade? Sim, eu daria. E se você tivesse 2 porcos, você daria para a comunidade? Ele pensou um pouco e disse: mas espera aí, eu tenho 2 porcos. Enquanto atinge o que eu não tenho, ele está disposto a dar. No momento que toca a sua realidade, aí põe o pé no freio. Ninguém pode dar aquilo que não tem. A partir do que temos, proporcionalmente, com generosidade, com liberdade, somos chamados a ofertar. Assim, dar e ofertar é bom. Ter o que dar, ter o que ofertar, é muito melhor. Jesus diz: é melhor dar do que receber. E desta forma, diz Paulo, quando encerra o seu texto ali, o equilíbrio é mantido. Terminando, vejam bem, de novo, não estou aqui fazendo uma apologia da riqueza pela riqueza. Eu quero apenas nos trazer à memória e ao coração critérios bíblicos que tangem a questão da pobreza e riqueza, que tangem essa questão da contribuição, da oferta. Nós temos na nossa igreja uma prática talvez distinta de muitas outras comunidades e igrejas, não na IACLB, mas eu digo em outras igrejas, que nossas ofertas levantadas no culto costumam ter um destino para fora, para além da comunidade ou vinculado com alguma área específica. E como comunidade do Redentor, nós temos sido muito generosos. A Darclé agradece aqui, né, pela generosidade daquilo que de novo foi ofertado agora frente às necessidades com a enchente e assim por diante. Mas a nossa contribuição como membro, através do QR Code, presencialmente na igreja, através dos envelopes que estão aí à disposição, são para a manutenção do orçamento que nós temos nessa igreja, que não é pouco. E eu não estou aqui também defendendo o meu ganha-pão, não é essa a proposta. Mas nós temos sim um orçamento, nós temos sim custas para a manutenção dessa instituição e deste lugar. E, portanto, precisamos também, quando fazemos a nossa oferta, nossa contribuição como membro, perceber esses critérios em nosso coração. Porque, algumas vezes a gente, sem olhar nomes, eu nunca olhei nome. Também a própria tesouraria não faz isso. Eu sei que quem é membro tem o seu nome lá, tem um fichário, tem o registro das ofertas de contribuição como membro. Mas também é possível olhar apenas com códigos e números, e uma minoria, muito pouca, sustenta a grande parte do orçamento dessa comunidade. Tem uma galerinha que está aí na coluna do meio, mas tem muita gente que continua a perguntar, e às vezes é literalmente lá na secretaria: quanto é o mínimo que eu tenho que dar? Obviamente isso denuncia um coração apático, um coração que não conheceu a generosidade do Senhor,
um coração endurecido. Um coração que, quem sabe, carece de ser primeiro entregue ao senhorio de Jesus. Então, queremos convidar você a fazer a sua oferta, a dar a sua contribuição, sempre de forma generosa e voluntária. E esta é a maneira pela qual podemos testar, por assim dizer, como anda o nosso coração em relação àquilo que Deus nos confiou. Hoje de manhã nós cantamos Deus é castelo forte e bom, eu acho que eu tenho a letra aqui. E muita gente não gosta muito do último verso. Lutero podia ter encerrado com o verso 3, mas ele escreveu o último verso. O Verbo eterno vencerá as hostes da maldade. As armas o Senhor nos dá, Espírito, verdade. Se a morte eu sofrer, seus bens eu perder, que tudo se vá. Jesus conosco está. Seu reino é a nossa esperança. O seu reino é a nossa esperança. É nele que estamos focados. É a ele que pertencemos. Ele é o Senhor. E nossa vida foi confiada, com tudo que temos e somos, ao seu senhorio. Que a graça do Senhor se renove abundantemente sobre nossas vidas e nos torne cada dia mais generosos como Ele é para conosco. Amém.